que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe! Estamos falando sobre, nesse bimestre, a série Os Dons Espirituais. E hoje vamos continuar falando sobre o uso correto dos dons. Nosso querido pastor Mário, pela manhã, já trouxe uma palavra, e é difícil falar depois do pastor Mário, sabe? Né? Porque o pastor Mário, ele já prega, e parece que está falando uma poesia, né? Ele já prega e fala poesia junto, a gente fica ali e se alimenta do sermão, e se alimenta da poesia, e chora junto com ele, né? E é maravilhoso, maravilhoso. Mas eu queria poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus me deu nessa manhã, falar sobre os dons. E a primeira coisa que eu quero falar é que você foi criado para o louvor da glória de Deus Pai. Você é alguém que na sua vida você deve glorificar a Deus. A sua vida deve ser um verdadeiro hino de louvor e adoração ao nosso Deus. A sua vida, o seu testemunho, aquilo que você é. Aquilo que você é, a sua maior mensagem, ela não sai dos seus lábios, você é a sua maior mensagem, o seu maior cântico de louvor a Deus. O Espírito Santo está conosco para isso, para nos fazer chegarmos à estatura de varão perfeito, para fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós, porque os dons espirituais são parte das riquezas sobrenaturais, são concedidos pelo Espírito Santo de Deus aos servos do Senhor, e o objetivo é de servir a igreja, e jamais o portador do dom do Espírito Santo, ele deve se orgulhar, ele deve se portar de modo arrogante ou autoritário, ele deve agir sabendo o que foi dito lá em 2 Coríntios 4, versículo 7, vocês se lembram o que diz lá em 2 Coríntios 4, 7? Quem sabe pode dizer para mim? 2 Coríntios 4, 7. Amém. Vocês estão bem de Bíblia, hein, gente? Olha, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Há 2000 anos atrás, exatos, Deus falou assim, eu vou usar o vaso de barro. E ele se fez um de nós. E Jesus nasceu, ele foi concebido num nascimento virginal. Maria engravidou pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus então veio aqui puro. E ele usou o vaso de barro. Nós somos feitos de barro. Ele concluiu a obra do Senhor, a obra da redenção. E ele gritou lá no final, tetelestai, está consumada a obra de salvação do homem. Eu agora vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o meu Espírito para que esteja com vocês. Não vos deixarei órfãos, foi a palavra dele. E quando ele foi para os céus, quem desceu aqui foi o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, ele não veio para ficar vagando por aí não. Ele veio para continuar usando o vaso de barro. Só que agora ele iria usar cada um de nós, aqueles que se submetessem à vontade dele, aqueles que dessem a ele o primeiro lugar na sua vida, porque tudo que fazemos é através do Espírito Santo de Deus, querido, creia nisso, tudo que realizamos é através do Espírito Santo de Deus, de nós mesmos não conseguiríamos fazer nada, ele é tudo em nós. Tudo em nós. William MacDonald, citando John Jowett, ele diz que há alguma coisa errada quando, há alguma coisa errada quando o vaso rouba o tesouro da sua glória. Há alguma coisa errada quando o monstruário chama mais atenção do que a joia que ele exibe. Há alguma coisa errada quando a pintura recebe atenção secundária e a moldura a atenção principal. Há alguma coisa errada quando os talheres de uma mesa ganham mais destaque do que a própria refeição. Então o que nós temos conosco é uma joia,
É o Espírito Santo de Deus, é alguém que estará conosco até aquele último dia que a gente vai partir daqui para a glória, e ele vai nos acompanhar lá na glória também. Isso, queridos, é real. A obra do Espírito Santo em nossas vidas é real. Eu desafio você nessa manhã a colocar a sua vida nas mãos do Espírito Santo de Deus, porque Ele quer usar você, Ele quer usar aquilo que você tem, Ele quer usar aquilo que você é, Ele quer usar você por inteiro. Ele não quer metade de você, Ele nos quer por inteiro. O dízimo no Novo Testamento é 100%, não é 10% não, porque é você por inteiro. Paulo escreve assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Corpo, no grego se escreve soma, é a soma de tudo que você é, de tudo que você tem, é seu tempo, são seus abraços, são os seus ouvidos, são os seus olhos. Ele nos quer por inteiro, então se coloque à disposição dele. Eu queria ler 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12, e é um texto que fala muito sobre os dons, sobre o uso desses dons na igreja, porque você tem pelo menos um dom concedido pelo Espírito Santo de Deus. E se você ainda não sabe qual é o seu dom, eu desafio você no dia 11 de junho, um sábado, de 8 até as 5 horas da tarde, é um dia agradável demais. Não pense assim, vou ficar na igreja 9 horas, vai ser 9 horas que você vai ganhar, porque você vai se autoconhecer. Você vai fazer aqui uma prova, um questionário, você vai responder a várias perguntas aqui, mas é tão gostoso, é tão maravilhoso, porque você vai estar se conhecendo, e ali no final do dia, você vai saber o porquê de certas situações aconteciam na sua vida ou acontecem na sua vida, o porquê muitas das vezes Deus te coloca em lugares diferentes, que você não entende por que você está ali, mas Deus tem um propósito para tudo. Então ali, nesse 11 de junho, de 8 às 5 da tarde, nós vamos ter aqui o perfil de servo. Se inscreva, procure a secretaria, a Michele, e se inscreva para você poder participar nesse dia. Não se preocupe com o almoço, não se preocupe com o café da manhã, vai ter tudo aqui para você, tá bom? Vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 1 a 12. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Ela por si só já fala aos nossos corações. Que o Santo Espírito possa ministrar a cada vida aqui para a Tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto tinha um sério problema relacionado ao culto cristão. E um desses problemas era o uso e o abuso dos dons espirituais. E esse é um problema da igreja contemporânea, da igreja de hoje. Nós enfrentamos esse problema, até mesmo pelo desconhecimento acerca do uso correto dos dons. A dinâmica dos dons espirituais é um dos recursos mais poderosos que Deus providenciou para que a igreja tivesse um crescimento saudável. Nós queremos ver a igreja crescer saudável.
em comunhão, em união, e todo mundo entendendo a visão, todo mundo comprando ali a visão, e vamos embora, vamos por aqui, Mas com relação ao uso correto dos dons, eu queria analisar algumas situações. E a primeira é aqui, esse problema, o problema na igreja de Corinto. O problema na igreja de Corinto era o seguinte: os dons espirituais estavam servindo como status, para que alguém liderasse, para que alguém realizasse alguma coisa lá, Então, a questão essencial não é simplesmente discutir se os dons existem ou não existem hoje, mas qual deve ser a nossa atitude em relação aos dons. E aquela igreja de Corinto, interessante, porque o apóstolo Paulo, ele escreve, põe um versículo 7 para mim, de maneira que nenhum dom vos falta, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons, não faltava um dom naquela igreja. Aquela igreja, ela tinha como caminhar, aquele corpo, ele podia sair à rua e caminhar de uma forma maravilhosa e agradável, porque tinha todos os dons, poderia auxiliar, poderia salvar vidas, poderia cuidar de vidas, todos os dons. Mas não era uma igreja perfeita, apesar de ter todos os dons, não era uma igreja perfeita, tinha problema. E o problema, os coríntios permitiram que certos dons se tornassem símbolo de status espiritual, e principalmente o dom de línguas. Se você ler o Novo Testamento todo, de Mateus, Apocalipse, se você ler as igrejas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, você vai ver que a única igreja que deu problema foi a igreja de Corinto, com essa questão do dom de línguas. E Paulo, ele começa a falar algumas coisas à igreja de Corinto, e uma delas, Paulo diz assim, eu queria que todos vós falassem línguas, mas muito mais que profetizassem, ele diz, e eu dou graças a meu Pai, porque eu falo muito mais línguas do que qualquer um de vós, todavia eu quero falar na minha inteligência, 5 palavras, para que haja entendimento, para que haja transformação de vidas, para que haja edificação de vidas, do que 10.000 em língua estranha. Você quer crescer em comunhão, em unidade com o Senhor? Vai no seu secreto, fala com Deus em secreto lá, sabe? Porque Deus vai te ouvir em secreto, Ele vai te atender no secreto. Então fala daquilo que você vive, fala daquilo que você é, que a sua palavra, que a sua boca esteja de acordo com a sua vivência, com aquilo que você é, Então, lá em Corinto, o que aconteceu? Falar em línguas tornou-se um ponto de discórdia, desavença, e ainda hoje isso acontece, Então, aquela igreja estava num franco retrocesso, por ter feito das línguas uma maneira de medir a espiritualidade cristã. Eu tenho um amigo que se chama Marcelo, um amigão de infância, e ele saiu, foi para uma igreja neopentecostal, e 6 meses depois eu encontrei com ele na rua, e falei, ei Marcelo, tá firme lá, legal, beleza? Ele falou, poxa Alexandre, eu estou passando por um problema lá, que eu não consigo liderar nada. Eu falei, por quê? Você era um cara que era líder, trabalha, mas é porque eu não consigo falar em língua, eu já tentei falar em língua, eu não consigo falar em língua. Eu falei, mas peraí, como é que é isso? Não, porque lá só pode ter cargo quem fala em língua dos anjos, quem fala em língua estranha. Eu falei, rapaz, o que é isso? O que é isso, gente? É o entendimento. O Marcelo, ele foi para uma igreja neopentecostal, e lá eles colocavam esse dom em primeiro lugar lá, símbolo até de santidade, porque quem falava língua estranha era mais santo do que quem não falava língua estranha. Costume de outra igreja, é a doutrina deles lá, não vou entrar aqui nos méritos do entendimento deles, mas o nosso entendimento aqui, eu creio no dom de línguas, eu creio, sabe? Eu creio que quando o missionário vai lá para Moçambique, quando o missionário vai lá para a China,
vai lá para a Coreia do Norte, eu creio que o Espírito Santo dá entendimento ao cara, né? E o missionário, ele vai entender, ele vai aprender a língua, ele vai aprender a palavra, às vezes ele vai falar até em português, mas o coreano não vai entender na língua dele. Eu não sei o que o Espírito Santo vai fazer lá, porque a obra é dele. O nosso papel qual é? É dizer, Senhor, eis aqui minha vida, me usa, me envia. O pastor Gabriel vai para Moçambique lá e se comunica com todo mundo, até com os hipopótamos no lago, né? Afasta um pouquinho para lá, hipopótamo, né? Que eu vou batizar. Então, é assim, porque a obra do Espírito Santo, a obra não é minha. Queridos, eu digo para vocês, não é apenas o Espírito Santo de Deus. A Trindade está junta nesse negócio. Está junta. Se você poderia comigo, versículo 4, 5 e 6, olha só o que diz lá. Ora, há diversidade de dons, mas 4, 5, 6, 1 Coríntios 12, 4, 5, 6, já abriram 4 aí. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí o que Paulo escreve no 5? E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Aí no 6, e há diversidade de operações, mas mesmo Deus que opera tudo e tudo. Então ele fala aqui, ó, o Espírito, o Senhor Jesus e o mesmo Deus. A Trindade está presente nesse negócio aqui. Está presente concedendo dons, capacitando você, colocando aquele que diz, eis aqui a minha vida, me usa, Senhor, na obra. Colocando aquele que se coloca na brecha para ser usado por Ele. Deus quer usar cada um de nós, né? Então, é de extrema importância que os crentes descubram, desenvolvam e usam seus dons, os dons recebidos por Deus para a edificação da igreja. E como eu já disse, é por isso que a gente realiza aqui o perfil de servo. Nós queremos conhecer o seu dom, para te encaixar no ministério e você trabalhar feliz, com alegria, trabalhar com paixão, né? Então, é nosso desejo que você conheça o seu dom e que seja inserido no ministério. Não queremos ver aqui consumidores do reino de Deus, porque as igrejas de hoje estão cheias de consumidores, pessoas que vêm apenas buscar, eu vim buscar minha bênção, eu vim buscar minha graça, eu vim buscar o meu milagre. Quando você vem aqui, você vem para abençoar com a sua vida, porque você é abençoado desde a sua casa, sabe? Então as igrejas hoje estão cheias de pessoas buscando cura, buscando milagres, buscando sinal, e Deus já deu tudo. Deus já tem operado tudo isso. Você é abençoado dentro da sua casa, no meio de sua família. Então quando você vem aqui, você vem para somar forças, você vem para crescer na palavra, você vem para receber a palavra e compartilhar aquela palavra naquela semana, porque o Espírito Santo ele tem propósitos a realizar através de cada um de nós. A natureza dos dons espirituais, os dons espirituais, eles têm um tríplice aspecto, né? E os estudiosos eles falam sobre carismata, diaconia e energemata. Olha, eu tive que relembrar algumas aulas aí de grego, de grego. Carismata, diaconia e energemata. Então é dons, carismata. Diaconia, ministérios, e energemata, obras, né? Então com isso Paulo fala sobre a origem dos dons e o modo como eles atuam. Olha só, quanto à origem dos dons, os dons são carismatas, é manifestação da graça divina, é manifestação da caris de Deus, da graça divina. Eu gosto muito daquele texto, eu sempre falo isso aqui, de Ezequiel 47, das águas que saem do trono de Deus. Aquelas águas, se lembra do texto? Que o homem com cordel de medir, mediu 1000 côvados, e eram águas que me davam no tornozelo, depois no joelho, depois no meio do corpo, depois era um rio profundo, você só podia atravessar a nado, só mergulhando naquele rio, só sendo parte daquele rio, né? Então o que é isso? Está falando do derramamento do Espírito Santo de Deus, e a atitude de cada um de nós com relação ao Espírito Santo de Deus hoje aqui, porque muitos ainda querem andar com água no tornozelo. É fácil andar com água no tornozelo, a água não me domina, eu vou para onde eu quero.
É fácil ainda andar com água no joelho, com água pela metade. Eu estou um pouquinho na igreja, um pouquinho lá fora da igreja, estou na metade, eu dei metade de mim, né? Mas quando você mergulha no rio da graça de Deus, você é parte do rio, você vai para onde aquele rio te leva, para onde te levar é para onde você vai. Você se submeteu à vontade daquele rio, e você não tem mais vontade própria, a vontade agora é do rio de Deus. E esse rio de Deus, lá em Ezequiel 47, diz ainda que as águas desse rio vão se encontrar com as águas do Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis, ficarão curadas. Gente, quanta água morta tem passado aí fora, quanta água morta tem entrado aqui na tenda e tem tido um encontro com água viva. Você é água viva nesse tempo, querido. Não adormeça, não adormeça, não enterre o seu dom, não enterre. Coloque ele à disposição do Senhor, porque o Senhor quer te usar, Ele quer usar a nossa vida, a nossa vida. Não há crente sem dom, nem crente com todos os dons. Assim como não há membro autossuficiente no corpo, nem membro sem função, todos nós temos uma função. É por isso que a nossa igreja aqui, é um local para você pertencer. É para você pertencer, é chegar aqui e ser parte de tudo isso que Deus tem para Maricá nesse tempo, sabe? A gente não pode ficar adormecido, não, né? Porque o Espírito Santo, ele continua exercendo a sua soberania em tudo que faz, inclusive na distribuição dos dons, porque ele dá o dom para aquilo que for útil. Ele vê a necessidade e é Ele quem age, sabe? Ele levanta homens para construir, para fazer paisagens aqui, né? O pastor estava falando semana passada. Ele levanta pessoas para tocar um instrumento, né? Para com suas vozes louvar a Deus, outros para fazer visita, outros têm ministério de ligar no telefone, nas redes sociais, né? E contactar pessoas ali, e assim vai, e o Espírito Santo vai levantando mais e mais pessoas. Você quer se colocar na brecha? Você quer colocar o seu dom a serviço do Senhor? Então comece hoje, colocando a sua vida no altar do Senhor, porque do começo ao fim, Deus está no controle, Ele continua no controle de tudo, porque mesmo nessa unidade, há uma diversidade, e quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. A gente não entende por quê, a gente não entende como, que Ele pega a unidade e transforma em diversidade. A unidade dos dons, pois todos vêm da mesma fonte, né? E como eu li o versículo 4 e 6 de 1 Coríntios 12, né? Deus está por inteiro em cada um de nós, em cada um de nós. O pensamento é que todas as pessoas da Trindade são doadoras de dons diversos. É Deus quem distribui, é Deus quem dá, né? É Deus quem abençoa. O Espírito é o mesmo. A igreja, aprendemos então que a igreja é um corpo vivo, irmãos. Queridos, a igreja é um corpo vivo, não é essa construção, sabe? Não é essa construção, somos nós. E esse corpo vivo que Paulo fala, é que alguém é pé, alguém é dedo, alguém é joelho, e é assim mesmo, alguém é braço, alguém é ouvido, alguém é olho, e todos são importantes, sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. E como nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. A igreja é comparada como uma família, como um exército, como um templo, como uma noiva, mas a figura predileta de Paulo para descrever a igreja é como um corpo. E Paulo destaca 4 verdades aqui que são tremendas, né? Paulo, a unidade do corpo. Paulo diz que nós confessamos o mesmo Senhor. O mesmo Senhor. Paulo diz que nós dependemos do mesmo Deus. Paulo diz que nós ministramos no mesmo corpo e experimentamos o mesmo batismo. E aí eu pergunto, por que muitas vezes o corpo
se volta contra ele mesmo. O que está acontecendo quando o corpo se volta contra ele mesmo? Por que muitas vezes a mão desse corpo quer bater no pé ou na face desse corpo? Por que muitas vezes o ouvido se fecha para que a voz não seja ouvida por esse corpo? Por que muitas vezes é brecha? Muitas vezes nós damos brecha, porque aqui existem pessoas que estão cheias do Espírito Santo, louva a Deus pela sua vida. Existem pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, mas não estão cheias. E existem pessoas que estão vazias do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes vivendo uma religiosidade, sabe? Vivem uma vida sem perdão, sem amor, sem misericórdia. Assim, se acostumaram a ir à igreja, de pegar a Bíblia, e ir à igreja domingo de manhã e domingo à noite, mas o Espírito Santo não faz nada, não muda, não quebra, o coração está endurecido, ele não dá voz e vez ao Espírito Santo na sua vida, e ele fica duro. Tinha um louvor que eu gostava muito de cantar, não vou cantar não, tá? Já cantamos bastante aqui hoje, né? Achei um louvor que falava assim: deixa quebrar coração de pedra, deixa quebrar. Pastor, mas o coração de pedra não é só do ímpio lá fora, não. Tem muito crente com coração duro, com coração de pedra, que precisa liberar perdão, que precisa deixar Deus ser Deus da sua vida, que precisa ser usado por esse Santo Espírito de Deus, porque nós fomos selados por esse Espírito Santo de Deus, e o Senhor tem propósitos tremendos a realizar através de cada um de nós, né? A unidade da igreja não é eclesiástica e nem denominacional e nem organizacional. A unidade da igreja, ela é espiritual, queridos. Não há unidade fora da verdade. O verdadeiro corpo de Cristo nem sempre coincide com o rol de membros das igrejas. O verdadeiro corpo de Cristo, vou repetir, nem sempre coincide com o rol de membros das igrejas. Às vezes a gente pensa assim, são 400, né? São 400, e Deus está olhando, são 10 mil. Às vezes pensa, são 10 mil, e Deus olha, são 20. 20. Querido, consagre sua vida no altar de Deus, consagre. Perigo do complexo de inferioridade, sobre a mutualidade no corpo de Cristo, né? Com respeito à mutualidade, de estarmos juntos, de estarmos em comunhão. Estou encerrando minha palavra, estarmos juntos, estamos em comunhão. Paulo nos ensina algumas lições, e a primeira dela é esse perigo do complexo de inferioridade, versículo 15 e 16, 15 e 16, de 1 Coríntios 12, eu vou estar lendo aqui, diz assim, 15 e 16, 14, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Ficar ressentido por não ter este ou aquele dom espiritual é imaturidade espiritual. É imaturidade espiritual. É culpar a Deus, né, de falta de sabedoria. Devemos exercer o nosso papel no corpo com alegria e com fidelidade. Nenhum membro da igreja deveria se comparar, nem se contrastar com qualquer outro membro. Somos únicos e singulares diante de Deus. Eu não posso comparar minha forma de pregar. Qual a forma do pastor Gabriel que pregar? Eu posso me comparar com o pastor Cândido? Porque Deus usa ele de uma forma, usa ele de uma forma, usa você de uma forma e vai me usar de outra forma. Né? Tocando, cantando, ministrando lá fora, cada um é usado de uma forma, e aí está o que? A multiforme graça de Deus. Você é parte disso, da multiforme graça de Deus, porque tem gente que vai ouvir através do Joaquim,
o evangelho. E eu vou chegar lá e vou falar com aquela pessoa, e a pessoa não vai entender nada do que eu falei. Outros, o pastor Michel vai falar e a pessoa vai entender, a André vai falar e a pessoa não vai entender. Porque Deus usa cada um, e cada um de nós temos pessoas nos esperando lá fora. Já está determinado por Deus isso, querido. Certa vez, lá no Sopão, nós tivemos essa experiência, né? Estávamos encerrando o Sopão aqui na praça, pastor, e aí, já guardando as coisas, né? Então, o último cântico, né? Eu sempre gostava de cantar o último cântico lá no Sopão, sabe? O violão, né, tal. Eu estava cantando, eu quero que valorize o que você tem. De repente veio um jovem andando por aqui, parou aqui, sentou no banquinho, ficou ali sentado, e a gente pensou se ele queria uma sopa, né, um prato de sopa, né, tal, e alguém foi lá oferecer para ele, ele falou assim, ó, eu não quero sopa, eu quero ouvir a mensagem, eu quero ouvir o louvor, né? E aí nós ficamos encerrando, guardando as coisas, ele ficou até o final. Aí fomos falar com ele, o que estava acontecendo, né, tal. Falou, olha, pastor, eu estava pronto para tirar a minha vida hoje, eu ia me jogar na frente do ônibus aqui, hoje eu ia morrer, mas eu ouvi um louvor, uma música lá no fundo, né? E essa música mexeu comigo, mexeu com a minha vida, e eu vim até aqui por causa dessa música. Olha só, gente, você pode achar que não, você pode achar que o que você tem feito é pouco, mas coloca o teu pouco na mão do Espírito Santo de Deus, que Ele vai realizar, sabe? Cada um Deus trata de uma forma, Segunda coisa, o perigo do complexo de superioridade, versículo 21 até o 24, Rayane, do 1 Coríntios 12, 21 ao 24, diz assim, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. O perigo do complexo de superioridade. Nenhum membro da igreja pode envaidecer-se pelos dons que recebeu. Não há espaço para orgulho no meio da igreja de Deus. Eles têm aprendido que o orgulho precede o quê? Se lembram? Precede a queda, precede a ruína. A ruína, o orgulho precede a ruína. Nós somos dependentes de Deus, dependentes. Terceira coisa, a necessidade da mútua cooperação. Versículo 25 diz assim para nós: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, vou falar de novo, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Os dons são dados não para a competição, nem para a demonstração de uma pretensa espiritualidade. O dom tem como objetivo a cooperação, sabe? A nossa comunhão, a nossa unidade, né? A nossa unidade. Penúltima coisa, o cuidado no trato com os irmãos, versículo 26, e aqui é tremendo isso. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele, todos se regozijam. O cuidado no trato, olha só, os dons são dados para que possamos abençoar os de perto, os de longe, os que ainda nem são. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você é chamado para abençoar os de perto, os de longe e os que ainda nem são. Você está pensando, está percebendo como Deus, ele tem um propósito para todas as coisas, para todas as pessoas, sabe? Não é apenas, eu vou abençoar a igreja aqui, ó, Carissa, André, minha esposa, Vasti, vou abençoar elas, estão aqui pertinho de mim, é só para, não é só aqui no nosso arraial, esse evangelho é para o mundo todo, queridos, é para o mundo todo.
Eu não posso limitar o poder de Deus. Então o seu dom não é só para você usar aqui dentro, não, é lá fora também, é para abençoar vidas lá fora. Tem gente que acha que já fez muito em ir à igreja. Fui à igreja, opa, já fiz minha parte, fui à igreja quinta, fui à igreja domingo de manhã e domingo de noite, opa, acabou, agora acabou, vou viver minha vida. Não tem como desassociar a sua vida cristã da sua vida secular, não tem como. Ou você é servo de Deus, ou você não é servo de Deus, ou você é assim, ou você é não. Não tem essa de ficar no muro, porque estando no muro já é do inimigo, sai do muro, tome decisão, está disposto a dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, né? Me envia. Quinta e última coisa, a consciência de que somos o corpo de Cristo aqui na terra. Versículo 27 diz: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça de tudo. Queridos, que tarefa, que missão gloriosa nós temos em nossas mãos. Exercermos os nossos dons, porque esse dom que vem do Espírito Santo são capacitações dadas por Deus para um fim útil. Nós já falamos isso aqui. Então não se vanglorie com o dom que você recebeu e nem se sinta diminuído, porque Deus é soberano e sabe o que faz, Ele sabe o que vai colocar na tua mão. Quanto mais você pedir a Ele, eu creio, você está querendo: Senhor, eis aqui minha vida, me usa para a tua glória. Deus vai colocar, e Ele vai colocando coisas na sua mão para você fazer, e Ele vai vendo o seu interesse, o seu amor, como você se conduz. Vou dizer uma coisa para vocês: eu nunca quis ser pastor na minha vida. Nunca. Quando eu fui para o seminário, eu vi um missionário, amigo do meu pai, dando testemunho, né? E esse missionário estava pregando na Bolívia, e sofrendo perseguições, e ele contando as histórias, quase que foi morto, né, tal. E eu achei aquilo mal barato, né? Já era cristão, né? Eu falei: poxa, eu quero também viver assim, isso é legal. Ele me cativou com aquela palavra dele, né? Aí eu comecei a orar a Deus, irmãos, eu comecei a colocar minha vida no altar de Deus. Eu era jovem, dos 18 para 19 anos, de repente comecei a tocar violão na igreja, de repente comecei a ministrar na EBD, comecei a fazer visita, comecei a pregar lá fora na rua, comecei a participar dos cultos evangelísticos, é uma coisa que eu gosto muito, né? Dos cultos evangelísticos, e comecei a sair e tal, e fazer, e comecei a compor, e Deus foi multiplicando um monte de coisa ali na minha vida para me fazer, né? Alguns talentos que Deus foi me dando. E no final de um tempo, Deus me levou para o seminário. Eu falei assim: não, vou para ser pastor, eu vou para aprender e poder ajudar meu pastor na minha igreja, né? E ali naqueles 4 anos, o Espírito Santo vai mudando, vai te moldando, vai te quebrando, vai te tirando um monte de coisa, sabe? E você não tem para onde correr, porque a vontade de Deus é maravilhosa, é perfeita, ela é agradável. Por mais que não entendamos, né? Eu lembro que minha mãe se questionou muito quando larguei informática e contabilidade para fazer teologia. Nossa, minha mãe quase teve um treco comigo, né? Mas hoje ela entende, né? Então é maravilhoso você poder estar no centro da vontade de Deus. Você é alguém que Deus tem propósitos, Ele lhe deu dons, Ele lhe deu talentos, então use-os para a glória de Deus. E você tem que perceber o seguinte, que Deus, Ele quer continuar a usar o vaso de barro, que sou eu, que é você. Só que Ele só vai te usar se você se entregar, se você realmente der a Ele a direção da sua vida. Coloque o seu dom a serviço do Senhor.